Sentados mesmos, nós vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Vamos ler desde o primeiro versículo. Se você quiser trazer a sua mensagem, as 7 eras, compêndio, esse aqui, nas segunda-feiras você pode trazer. A descida do Espírito Santo. Todos nós sabemos que aqui foi inaugurada a igreja. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Você quer aquele pilar de fogo que pousou lá no monte Sinai? Aqui estava entrando uma centelha em cada um. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e as partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejam-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Aqui na mensagem do compêndio, iniciando aqui a era de Éfeso,
a introdução às eras da igreja, o irmão Brana fala assim, a fim de que você entenda plenamente a mensagem das eras da igreja, eu gostaria de explicar os vários princípios que permitiram-me chegar aos nomes dos mensageiros, a duração das eras e outros fatores envolvidos neste particular. Uma vez que este estudo seria o mais sério que eu já empreendera até esta ocasião. Nós sabemos que depois veio os 7 selos, mas as 7 eras é um dos mais sérios, porque aqui você vê toda a doutrina correta e a doutrina errada. Aqui você vê onde a igreja começou, como ela foi inaugurada e como ela começou a desviar. E se nós, olha para cá por favor, se nós acompanharmos esse estudo e você ler, olha, ninguém te engana. Ele já vai começar daqui a pouco, mostrando para nós a igreja modelo. E para onde nós temos que olhar. Agora, isso é o que o profeta mostrou e mostrou na Bíblia. Vejamos. Eu busquei a Deus durante muitos dias, pela inspiração do Espírito Santo. Só então li as Escrituras sobre as eras da igreja e me aprofundei nas muitas histórias da igreja. Então ele leu muitos livros sobre a história da igreja, porque é história também e revelação. O acontecimento que aconteceu é história, escritas pelos mais importantes historiadores que pude encontrar. Deus não falhou em responder a minha oração, porque enquanto eu lia a palavra e as histórias, com H, viu? Foi-me permitido pelo Espírito Santo ver descortinado um padrão. Um padrão que se estende através dos séculos e até exatamente este último e presente dia. Você já tem uma chave aqui, um padrão. A chave que me foi dada pelo Senhor, pela qual pude determinar o mensageiro para cada era, é exatamente escriturística. De fato, ela poderia ser chamada a chave básica da Bíblia. É a revelação de que Deus nunca muda. Agora, quem não muda? Quem? Nós vamos ver aqui ele falando que é Deus quem não muda, a igreja muda. A igreja muda, a igreja perverte, a igreja apostata, a igreja cai. Ela caiu. Eva não caiu? Ela não caiu em Niceia? O que não muda é Deus, viu? E de que seus caminhos são tão imutáveis como Ele é. Seus caminhos são tão imutáveis como Ele é.
Em Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eclesiastes 3:15, 14, 15. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Aqui está, um Deus imutável com caminhos imutáveis. Então, se hoje está diferente, não foi Deus que mudou, não. Deus é a palavra. Eu espero que vocês dê valor a isto aqui. Muito valor. E você se interessa em ler também. O que ele fez da primeira vez, onde ele fez da primeira vez? Onde nós acabamos de ler. O que ele fez da primeira vez terá que continuar fazendo até que seja feito pela última vez. Nunca haverá uma mudança. Aplique isso às eras da igreja. O tipo de homem que Deus escolheu para a primeira era e como Deus se manifestou no ministério desse homem. Quem foi? Quem foi? Paulo, o apóstolo São Paulo. Seria o exemplo para todas as outras eras. O que Deus fez na primeira era da igreja é o que Ele quer fazer em todas as outras eras. Agora nós sabemos exatamente, segundo a palavra que foi registrada pelo Espírito Santo, como a primeira igreja, ou a original, foi fundada. Nós vamos ver aqui o tanto que é profundo isso e tanto que é simples. O irmão Brana podia falar: olha, vocês olham aqui para a igreja Tabernáculo Brana, que ela é o padrão. Não poderia? Mas ele não fez isso, ele levou para a Escritura, porque a igreja modelo padrão é a que foi inaugurada em Pentecostes. Agora, qualquer uma outra que falar que é padrão, modelo, está fora do que o profeta ensinou. Vejamos. Agora nós sabemos exatamente, segundo a palavra, segundo a Bíblia, que foi registrada pelo Espírito Santo, como a primeira igreja, ou a original, foi fundada, e como Deus manifestou-se nela. A palavra não pode mudar ou ser mudada, porque a palavra é Deus. João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mudar uma palavra dela, como Eva fez, traz pecado e morte, assim como diz em Apocalipse 22, 18 e 19, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Assim,
Assim, o que a igreja foi no Pentecostes é o modelo. Alguém está com as eras aí? Você quer que vocês tragam para você acompanhar. Assim, o que ela tinha lá? Festas, chá disso, chá daquilo, chá. Era isso que eles tinham? Era. O que o apóstolo São Paulo falou em Coríntios 11:34? O que a igreja primitiva tinha? Assim, o que a igreja foi no Pentecostes é o modelo. Esse é o padrão. Estou lendo. Não há nenhum outro padrão. Tem mais claro do que isso? Qualquer outro que disser que é o padrão, está fora do que o mensageiro ensinou. Nós temos que falar, irmãos, o que o mensageiro falou. Correto? Nós temos que ensinar o que o mensageiro ensinou. Se nós estudarmos estas eras da igreja, letra por letra, olha, você vai ver. Se nós nos submetermos a isso aqui, isso conserta. Não há nenhum outro padrão. Não importa o que os eruditos digam. Deus não tem mudado esse padrão. Qual igreja que é padrão? Conforme o profeta nos revela aqui nas eras da igreja. Vou repetir. Assim, o que a igreja foi no Pentecostes é o modelo. Esse é o padrão. Não há nenhum outro padrão. Não importa o que os eruditos digam, Deus não tem mudado esse padrão. O que Deus fez no Pentecostes, Ele tem que continuar fazendo até que as eras da igreja terminem. Agora, aqui no parágrafo seguinte, ele vai ensinar para nós o que é apóstolo. Embora os eruditos digam a você que a era apostólica acabou, não creia nisso. Só estou lendo, viu? Tal afirmação errada por dois motivos. Primeiramente, é errado supor que não há mais apóstolos, só porque os 12 originais estejam mortos. Um apóstolo significa um enviado. Se eu sou um pastor aqui, eu sou um pastor local. E há muitos enviados hoje, porém são chamados de missionários. O que é um apóstolo? É um missionário. Enquanto homens estiverem sendo chamados, enviados com a palavra de vida, há uma era apostólica prosseguindo. Em segundo lugar, ele se refere a uma era de poder manifesto do Espírito Santo. O que o apóstolo São Paulo fala? Eu não vim a vós
somente, o meu evangelho não foi somente em palavras, mas em poder e, o que mais? Demonstração. Hoje, a maioria das igrejas estão sendo guiadas pela música. É a música que comanda tudo. É a música, é a juventude, é o trabalho para a juventude que comanda a igreja. Poder manifesto do Espírito Santo, como estando encerrada, desde que a Bíblia foi completada. Isto é inverídico. Não, o Espírito Santo não atua mais não. Isso é uma mentira. Não há sequer uma escritura que sugira isso. Porém, muitos afirmam conclusivamente o contrário. Aqui está a nossa prova de que ambas as declarações são falsas. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Possa ser que hajam pouquíssimos que tenham o Espírito Santo, mas tem. A promessa de poder com o qual os apóstolos foram revestidos no Pentecostes diz respeito a vós, judeus, a vossos filhos judeus, e a todos que estão longe, gentios, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, quer judeus, quer gentios, até que Ele pare de chamar, a mensagem e o poder pentecostal não cessarão. Agora escuta aqui. O que a igreja tinha no Pentecostes é o seu direito inalienável. Agora, está nos faltando o que a igreja do Pentecostes tinha. E estamos tendo muita coisa que eles não tinham. Dá para ver a igreja, Paulo, com 12 ali em Éfeso. O irmão Bruna vai falar aqui. Se nós olharmos o livro de Atos e as cartas, nós vamos ver o que era a igreja e como as coisas erradas começaram a entrar. Começando lá na Santa Ceia, que eles queriam fazer festa lá na igreja. E o apóstolo São Paulo cortou aquilo. E à medida que nós continuarmos lendo, chegarmos na era de Pérgamo, nós vamos ver lá o que eles começaram a fazer. Festas, e juntaram para comer e etc, e levantaram para folgar. Isso tudo está aqui dentro das 7 eras. Olha, originalmente, o que a igreja tinha? Ela tinha a pura palavra de Deus, ela tinha o poder do Espírito Santo manifestado em vários sinais. Cego enxergava, paralítico andava, morto ressuscitava. Ananias e Safira chegava mentindo lá, caía morto. E milagres e dons do Espírito Santo. Estudo assim não chama atenção, né? Mas é o que firma, viu? Amém. Se você não souber essas coisas aqui, linha por linha,
Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência à palavra recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, e foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e maravilhas, e várias maravilhas e dom do Espírito Santo. Quando a igreja não tem essas coisas, quando faltam essas coisas, irmãos, deixa uma pessoa entrar numa cadeira de rodas aqui, deixa um vizinho aí, paralítico há 20 anos, entrar numa cadeira de rodas aqui, ele sair andando, para você ver se não mexe com todo esse bairro aqui. A festa não comove, deixa morrer uma pessoa e ela ser ressuscitada. O maior evangelismo é isso. Olha, dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Aquela igreja original não foi organizada por homens. Ela foi dirigida pelo Espírito Santo. Ela não foi muito grande. Foi odiada e desprezada, foi oprimida. Foi odiada, foi pequenininha, foi desprezada, foi oprimida. Primeira coisa que as pessoas falam, que tamanho que é a igreja? Tem muita gente lá. O que tem lá? O que tinha na igreja de Paulo? Paulo, mas você ministrou a ceia até tal hora da noite, até tarde da noite, que o menino caiu lá, morreu, mas ele demonstrou, ele desceu e ressuscitou. Foi perseguida até a morte, porém ela foi fiel a Deus, permaneceu com o padrão original da palavra. Agora, não se engane aqui. Estão ouvindo? Mais uma chave. Agora, não se engane aqui. Quando eu disse que Deus e seus caminhos nunca mudam, eu não disse que a igreja e seus mensageiros não poderiam mudar. Escuta. A igreja não é Deus. Só que parece que está colocando ela no lugar de Deus. A igreja não é Deus. Portanto, ela pode mudar. Mas o que eu disse foi que, por causa do Deus imutável, com seus caminhos imutáveis, podemos voltar ao princípio. Aonde foi esse princípio? E ver o primeiro e perfeito ato de Deus, e então julgar por esse modelo. Não precisa nem te explicar, precisa?
É assim que é feito. Como que é feito, irmão Brana? Irmão Brana, explica para mim como que é feito, irmão Brana. Desenha para mim aí, irmão Brana. Olha, eu estou falando para você que o modelo é a igreja de Pentecostes. Aí você tem que voltar lá e julgar por esse modelo. Você compreendeu agora? Ah, irmão Brana, agora eu compreendi. Aqui, ó. Podemos voltar ao princípio e ver o primeiro e perfeito ato de Deus e então julgar por esse modelo. É assim que é feito. Ah, irmão Brana, agora eu entendi. A verdadeira igreja sempre procurará ser como o tabernáculo Brana. A verdadeira igreja sempre procurará ser como a original no Pentecostes. A verdadeira igreja de hoje, aí ele repete, ó, procurará se aproximar da primeira igreja primitiva. Você já leu isso aqui nas eras? Quem já leu? Poucos, né? Vocês não estudam as eras, não? Vocês deveriam saber estas eras. Se vocês lessem as eras da igreja, pausadamente, não diria tanta bobagem igual falam. E as pessoas estavam mais firmes nas coisas. Elas saberiam discernir as coisas. Por que as pessoas tomam a Santa Ceia indignamente? Por não discernir o corpo do Senhor. E você discerne pela palavra. Como que você vai saber se uma coisa está correta ou incorreta, se você não sabe o que é correto? Primeira coisa, para você saber se uma coisa está incorreta, você tem que saber o que é correto. Como que você vai saber se uma nota é falsa, se não tem uma original para você comparar? Por isso que fica a igreja de Beltrano, a igreja de Ciclano, a igreja não sei o quê. Não, esse não é o padrão não, o padrão é o que o profeta mostra, ensina. Se nós cremos na mensagem, nós temos que seguir o que ele nos ensinou. Olha, a verdadeira igreja sempre procurará ser como a original no Pentecostes. A verdadeira igreja de hoje procurará se aproximar daquela primeira igreja primitiva. E os mensageiros para as igrejas, tendo o mesmo Espírito de Deus neles, tentarão se aproximar do apóstolo Paulo. Será que nós gostaríamos de ter um Paulo aqui em pé? Será? Basta você ler as cartas dele. Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade. Se ela quiser saber alguma coisa, pergunte em casa ao seu próprio marido. Paulo, você é sem educação, hein? Não, é porque eu recebi do Senhor o que também te ensinei. Você já pensou num pastor Paulo? Eles não estão, eles não serão exatamente como ele, mas os verdadeiros mensageiros serão aqueles que chegam o mais próximo de Paulo, o qual era livre de todos os homens, totalmente rendido a Deus. O apóstolo São Paulo nunca teve um homem para mandar nele, a não ser o Espírito Santo. E divulgava somente a palavra de Deus. Paulo
Paulo, você não tem um tempinho aí para alguma coisa aqui, ali, não? Você só fica envolvido com a palavra de Deus, Paulo. Você não tem uma festinha para nós, não, Paulo? Não, eu não tenho tempo para isso. Eu estou envolvido com algo sublime. E manifestava o Espírito Santo em poder. Nenhum outro satisfaria. Você tem que trabalhar a partir do original. Assim como semelhante gera semelhante. A verdadeira igreja será sempre aquela que procura seguir os passos de seus fundadores no Pentecostes. E seus mensageiros seguirão o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro para a primeira era da igreja. É tão simples e tão maravilhoso. Agora eu quero ver. Pega uma caneta, por favor. Eu quero ver quem admite isso aqui, ó. Aceita isso aqui. Mas que é verdade, é. Isso põe as coisas no trilho ou não põe? Obrigado. Vamos orar?